paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos contar com a graça, a bondade do Senhor e bora para a palavra em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler aqui Salmos 34, versículo 4. Deus é bom, ainda bem que é Ele que dá o cardápio, né, irmão? Às vezes a gente olha para situações e a gente fica pensando uma coisa. Você fica pensando uma coisa, você não fica? Você fica pensando, será? Como é que vai ser? Deus é que dá a palavra, irmão. Vamos glorificar a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor, porque diante de cada situação é o Senhor que está direcionando tudo e nós vamos nos alegrar com a bondade, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos ver o cuidado do Senhor em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui comigo. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Presta bem atenção. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai e sereis iluminados de felicidade, os vossos rostos jamais experimentarão a decepção, ou os vossos rostos não serão confundidos, não é verdade? Irmão, o que eu preciso entender? Em nome de Jesus, eu vou buscar a Deus e Ele vai me livrar dos meus temores, porque eu mereço, porque Ele é bom e misericordioso e cuida da nossa vida. Deus nos livra dos nossos temores. O que Ele falou? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Querido, em nome de Jesus, nós vamos andar pela fé, sabendo que Deus é fiel para nos responder em nome de Jesus, sabendo que Deus é poderoso para nos responder diante de cada situação, diante de cada condição. O que eu vou contar? Eu vou contar com a misericórdia de Deus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus nos responde: contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Contempla a Deus, sabe? Contempla a graça, a bondade, o poder dele e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Nós estamos contando com a graça e com a bondade de Deus, nós estamos contando com a misericórdia do Senhor, e em nome de Jesus, nós vamos ver Deus agindo diante de cada situação, nós vamos ver as coisas acontecendo, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e nós vamos contar com a bondade de Deus diante de cada situação. Deus está agindo. O que tem que estar dizendo aqui? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Você vai buscar e Ele vai te responder. Pronto, assim, simples assim. Não inventa moda, não. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele nos responde. Nós vivemos debaixo do cuidado, da bondade, do agir de Deus em nome de Jesus. Olha só. Salmos 40, versículo 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Presta atenção. Nós estamos falando de quem? Do Deus Todo-Poderoso, que através de Jesus nós somos filho, Criador dos céus e da terra, e Criador dos céus e da terra, está tudo debaixo das mãos do Senhor. O que ele está falando aqui? Depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ó, Deus ouve o nosso clamor. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou dos temores. Deus nos livra dos temores. Ele nos responde. Ele se inclina para nós. Por que Ele se inclina? Porque Ele é grande, soberano, e mesmo assim Ele olha assim. Você não já viu seu filho passar por algum desafio? Você não foi lá e estendeu a mão? Não olhou para ele assim, de cima para baixo, né? Uma criancinha, às vezes uma outra condição, mas Ele se inclinou para nós. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Contar com a bondade de Deus.
Não tem outro caminho para mim e para você. Mas o que ele está falando? Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Dos meus temores, todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Isso quer dizer o quê? Que eu estou esperando em Deus e nós não vamos ser decepcionados. O Senhor é bom, é misericordioso, Ele cuida da nossa vida. Conta com a bondade de Deus aí em nome de Jesus. Conta com a presença de Deus aí em nome de Jesus. Olha só. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmão, ele ouve o nosso clamor, ele atende a nossa oração. Em nome de Jesus, conta com a bondade dele. Em nome de Jesus, conta com a grandeza de Deus, conta com o poder de Deus em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo, mas existe um Deus no céu que controla todas as coisas e está tudo na mão de Deus. O que você vai fazer? Nós vamos contar com a bondade de Deus, nós vamos ver as coisas acontecendo, ele se inclinando para nós. Olha só, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, age com amor e misericórdia, se inclina para nós. Ô, meu irmão, conta com a bondade do Senhor em nome de Jesus. Ó, versículo 2: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Irmão, em nome de Jesus, ele coloca uma canção nova na nossa boca, tira o nosso pé da lama, do charco lamacento lá. Ah, vai afundar, tá afundando, ele tira o pé da lama, querido, e faz a gente, e nos coloca sobre a rocha, em nome de Jesus. Vamos contar com a bondade de Deus, vamos contar com a misericórdia do Senhor. Ó, continua, quer mais? Então vamos lá, Salmo 107, 19, começou a ficar interessante aqui mais ainda. Ó, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das aflições. O que ele faz? Hein? Nos livra das aflições, nos livra dos temores, se inclina e ouve a nossa oração, e nos responde. Ó, continua aqui, livrou-me dos... então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Tá angústia, tá desafio. O que fez? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas aflições. Enviou, versículo 20, enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Ó, rendam graça ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Em nome de Jesus, chega na presença dele, que ele é bondoso, é misericordioso. Continua aqui comigo. Vamos aqui. Você está entendendo? O que nós precisamos entender? Ó, clamei ao Senhor e ele me respondeu, me livrou de todos os temores. Ó, clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim. Deus é bom, meu irmão, em nome de Jesus. Ele é todo poderoso e ouve a nossa oração, atende o nosso clamor. O que nós vamos fazer é contar com a bondade do Senhor, em nome de Jesus, contar com a grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se pode ver. Em nome de Jesus, presta bem atenção. Pela palavra de Deus as coisas aconteceram. E aquilo que não se pode ver, aquilo que nós vemos, foi formado daquilo que não se pode ver. Então Deus declarou e as coisas aconteceram. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, certo? E aquilo que se pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Tá entendendo? Você não tá vendo, eu não tô vendo, mas Deus declarou a palavra e as coisas acontecem. Em nome de Jesus, nós declaramos a palavra em nome de Jesus e as coisas acontecem. O que eu e você precisamos fazer? Tomar posse da palavra, entender que eu não tô vendo,
vendo, mas as coisas estão acontecendo. Deus inclina, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, muda lá, nos livra dos temores, nós vivemos a bondade de Deus. Então entra na graça e na bondade de Deus, chega na presença dele, você está vendo aí Vamos lá, vamos de coisa natural. Vou falar do que eu tô vendo. Eu tô vendo um banco de plástico. Tô vendo uma cadeira. Tô vendo um ventilador. Essas coisas aqui não tinha um banco para sentar. Esse daqui é um banco já de plástico, né? Mais moderno. Foi criado por outras coisas. Mas, por exemplo, a pessoa lá pensou. Veio lá na mente dela a ideia, não, vou construir uma cadeira, vou construir um banco para a pessoa sentar. E construiu, mas estava na mente dela. Deus deu uma direção, uma revelação. Querido, as coisas, eu posso não estar vendo, mas Deus deu a revelação, as coisas vão acontecer. Então o que você vai fazer? Você já sabe que ele te escuta, né? Você sabe que ele te escuta? Então clama aí que ele vai te responder em nome de Jesus. Vai livrar dos temores. Na angústia clamou e ele livrou da angústia. Então clamaram na sua angústia, ele livrou das aflições, ele livra das aflições, livra dos temores, escuta a nossa oração, se inclina para nós, chega na presença dele aí, sabendo que o que você está querendo pode ser que não existe, pode ser que não tenha, mas em nome de Jesus, através da palavra de Deus, vai acontecer. E nós vamos clamar. Versículo 6, pula para o 6, ó. Hebreus ainda, 11:6, tá? Vamos seguir aqui. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Irmão, chega na presença dele, sabendo que o que você está buscando vai acontecer. Chega na presença dele, crendo que ele é poderoso para fazer aquilo que nós estamos pedindo. Nós já ouvimos que ele inclina para nós. Você quer mais o quê? Em nome de Jesus. Você quer mais o quê? Quer que ele fale com você do jeito que você entende? Então, em nome de Jesus, ele vai falar com você do jeito que você entende, de uma maneira clarinha. Sabe por quê? Porque ele nos ama e nos trata de maneira individual. No meio de tanta gente, ele inclina para ouvir a nossa oração, atende o nosso clamor e mesmo, Deus inclina. Deus trata do jeito que eu entendo. Então, ele trata do jeito que nós entendemos, em nome de Jesus. E vai ouvir tua oração porque ele é fiel, porque ele já deu a palavra que se inclina para nós. Livra dos temores, livra das aflições, envia a palavra para nós não morrermos. Está acontecendo alguma coisa, ele vai enviar a palavra para nos dar a direção. Então chega na presença dele sabendo que ele é galardoador, tem uma bênção, tem um milagre para nós em nome de Jesus. E você sabe que eu não estou falando de nada financeiro. Às vezes pode ser que seja sua necessidade financeira, mas vai além disso, isso vai entrar o cuidado e a bondade de Deus. No versículo 7, pela fé, Noé, por que eu estou falando isso pela fé? Porque você vai tomar uma atitude de fé. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Toma uma atitude de fé que vai dar certo. Em nome de Jesus, pela fé, Noé, divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Deus avisou ele, não estava vendo nada. Noé, vou mandar água em tudo aí. O que ele fez? Não podia ser visto. Movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Querido, o que eu quero dizer com isso? Se eu e você não tomarmos uma atitude de fé, as coisas não vão acontecer. Como é que é isso? Uma vez, há um tempo atrás, eu tomei uma grande atitude de fé. Nós tomamos uma grande atitude de fé. Entramos num compromisso. Querido, Deus está honrando. Até hoje já estamos acabando porque Deus é fiel. Agora, entra sem Deus mandar, que você entra numa fria. Agora, presta atenção, nós vamos sim perceber, através da presença do Espírito Santo, a atitude de fé que nós vamos tomar. Deus já está bradando no teu coração, né? Está só confirmando que ele já falou com você, não é isso? Ele está só confirmando que já falou com você. E eu estou aqui para glorificar a Deus em nome de Jesus, porque eu nem sei o que é, mas sei que ele está confirmando, porque Deus não... a gente, ser humano, a gente fala assim, que Deus não dá ponto sem nó. Querido, Deus faz, ele vai traçando o caminho, e vai alinhando as coisas. Você vai tomar essa atitude de fé, em nome de Jesus. Deus já bradou no teu coração e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Irmão, olha, Deus é bom, porque a palavra não é minha.
Em nome de Jesus. Continua aqui, ó. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou em terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Você está entendendo? As coisas vão acontecer. Você já sabe que ele te escuta, que livra dos temores. Você sabe que ele se inclina e ouve a oração, tira da lama, coloca no lugar firme, coloca um cântico na boca. Ó, na angústia a gente clama e ele ouve. Então, em nome de Jesus, o que você vai fazer agora? Ó, pela fé, nós sabemos que as coisas foram criadas. Atitude de fé, age pela fé e veja o mover de Deus. Não tenho mais nada para falar, bora orar. Jesus querido, Deus maravilhoso, Pai, eu peço aqui nesta hora, em nome de Jesus, segundo a força desta palavra, Deus, não é a força da minha palavra, é a força desta palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, alcança com o teu poder o meu irmão, a minha irmã, nesta hora, Pai, que está ouvindo esta palavra. Ô Deus, às vezes o que está faltando é tomar uma atitude de fé e ver o seu poder acontecer. Oh Deus, abre o meu entendimento daquilo que eu tenho que tomar fé. E eu peço, abre o entendimento do meu irmão, da minha irmã, naquilo que ele tem que tomar fé, naquilo que ela tem que tomar fé. E age com o teu poder e a tua graça. Deus, eu sei que essa palavra não é minha. Eu sei que é sua, Pai. E segundo a tua palavra, Deus, nos impulsiona pelo teu poder, do teu Espírito Santo, naquilo que nós precisamos tomar atitude de fé e ver o seu poder. Nós sabemos, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, livra dos temores, na angústia a gente clama, o Senhor nos abençoa, livra, envia a palavra. Deus, nós te louvamos, Pai, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.